Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar os prismas. Primeiro nós vamos ver alguns elementos. As bases. Então aqui nós temos as bases, nós temos uma base aqui embaixo e uma base superior. Nós temos as arestas laterais. Quem são as arestas laterais? São essas linhas, ó, ou os próprios lados aqui. As arestas laterais. Então aqui nós temos as laterais. Nós temos as arestas da base. Então, arestas são sempre linhas. Nós temos tanto as laterais como as da base. Nós temos as faces laterais. Então, aqui, ó, nós temos uma face lateral. No caso, seria um retângulo. E nós temos a altura. Então, aqui, ó, a altura. Uma característica do prisma é que nós sempre temos duas bases, uma embaixo e uma em cima. Classificação. Nós temos o prisma reto, que é todo prisma cujas arestas laterais são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, ao plano que contém as bases. Então, reparem aqui, ó, nós temos as arestas laterais e nós temos a base aqui, o plano da base, e nós temos um ângulo de 90 graus. Então, sempre que isso acontecer, esse prisma será classificado como prisma reto, certo? Ainda nós temos o prisma oblíquo, que é todo prisma cujas arestas laterais são oblíquas, ou seja, fazem um ângulo menor do que 90 graus, aos planos que contêm as bases. Então, aqui, ó, nós temos o plano que contém a base, nós temos aqui uma aresta lateral e nós temos aqui, ó, um ângulo menor do que 90 graus. Então, esse será um prisma oblíquo. Ainda nós temos os prismas regulares, que é o que nós normalmente vamos usar nos exercícios, que é todo prisma reto, cuja base é um polígono regular, ou seja, que tem todos os lados congruentes, ou seja, de mesma medida. São chamados de triangulares, quadrangulares, pentagonais e etc., conforme as bases. Então, se a base do prisma for um triângulo, será um prisma triangular. Se a base for um quadrilátero, será um prisma quadrangular e assim por diante. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Repare aqui que aqui nós temos um triângulo, então este é um prisma triangular. Aqui nós temos uma base quadrada, então é um prisma quadrangular. E aqui nós temos um pentágono, então vai ser pentagonal, tá certo? Ainda, agora nós vamos ver as áreas, tanto das faces, como a área lateral, como a área total e o volume. Primeiro, a área de uma face lateral, que é a área de um dos polígonos que constitui uma face lateral do prisma. Se o prisma for regular, todas as faces laterais terão a mesma área. Como na maioria dos exercícios nós vamos trabalhar com prismas regulares, nós vamos achar a área de uma das faces e depois multiplicar pelo número de faces. A área lateral, então, será a soma das áreas de todas as faces laterais de um prisma. A área da base vai ser a área de uma das bases do prisma. E depois, para acharmos a área total, nós multiplicamos essa área da base por 2, porque nós temos duas bases. Então, a área total de um prisma vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Lembrando que a área lateral, nós vamos achar a área de um dos polígonos que compõem a lateral deste prisma e depois nós temos que multiplicar pelo número de laterais, tudo bem? Olha o exemplo. Calcular a área da base, a área lateral e a área total de um prisma triangular regular, cuja aresta da base mede 5, ou seja, aqui, ó, esse lado da base é 5, e a altura é igual a 10. Bom, vamos então começar achando a área da base. A área da base vai ser igual à área de um triângulo. Porém, se ela é regular, a base vai ser um triângulo equilátero, cuja área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base vai ser igual. L vai ser o lado desse triângulo que nós sabemos que é 5. Raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base será igual a 25
raiz de 3 sobre 4. Agora, nós vamos achar a área lateral. Bom, a área lateral vai ser a área de um retângulo, ó. Um retângulo de base 5 e altura 10. A área, então, vai ser base vezes altura, que vai ser 5 vezes 10. Logo, a área lateral será 50. Bom, deixa eu colocar aqui a unidade de medida, que vai ser centímetros quadrados. Agora, a área total será igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total será igual a 2 vezes a área da base, que é 25 raiz de 3 sobre 4, mais. Bom, a área lateral. Quantos desses retângulos nós temos? Se a base é um triângulo, então nós temos 3 lados. Então, deverá ser 3 vezes 50. Tudo bem? Então, aqui nós calculamos a área de um dos lados. E nós temos que multiplicar por 3, porque nós temos 3 lados. Então, a área total, eu vou simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 4. Então, será 25 raiz de 3 sobre 2, mais 150 centímetros quadrados. Podemos deixar desse jeito mesmo. Você depois poderia colocar um fator comum, fatorar, tirar MMC, mas nós vamos deixar dessa forma mesmo. Agora, nós vamos ver o volume. A definição. O volume de um sólido é um número associado a ele que exprime a razão existente entre o espaço por ele ocupado e o espaço ocupado por um cubo de aresta unitária. Então, se nós tivermos aqui um prisma, o volume será dado pela área da base vezes a altura. Então, nós precisamos apenas da área da base e da altura para achar o volume do prisma. Olhe o exemplo. Determine o volume do exemplo anterior. Então, nós temos aqui o mesmo prisma. Nós já sabemos que a área da base é 25 raiz de 3 sobre 4. E nós temos a altura que é 10, que já foi dado. Nós vamos achar o volume. Então, o volume será igual à área da base vezes a altura. A área da base é 25 raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 10. 25 vezes 5, 125, raiz de 3 sobre 2, centímetros cúbicos. E essa é a resposta. Bom, agora nós vamos resolver alguns exercícios de prismas. Vamos lá. Uma piscina tem a forma de um bloco retangular de base quadrada. Sua altura mede 2,8 metros e o lado da base quadrada mede 11 metros. A piscina deve conter no máximo 3/4 de água para que as pessoas possam entrar e essa não transbordar. Assim sendo, a quantidade máxima de água que essa piscina pode conter é... Bom, o que nós precisamos encontrar nesse exercício é o volume. Então, vamos encontrar o volume. Nós sabemos que o volume é igual à área da base vezes a altura. Foi nos dado que a piscina tem uma base quadrada. Então, a área da base vai ser a área de um quadrado, que é lado ao quadrado, vezes a altura. O lado dessa base quadrada é 11. E a altura é 2,8. Opa, 11 ao quadrado. Bom, 11 ao quadrado, 121. E 121 vezes 2,8 vai ser igual a 338,8 metros cúbicos. Porém, essa é a capacidade total da piscina. Mas só pode ser colocado 3/4 do total. Então, 3/4 de 338,8. Bom, aqui embaixo tem o 1 e nós vamos multiplicar em linha, tudo bem? Então, 3 vezes 338,8 é igual a 1.016,4, dividido por 4. Logo,
deverá ser colocado 254,1 metros cúbicos. Alternativa E. Próximo. João vai dividir um tablete de doce de leite que tem a forma de um paralelepípedo de dimensões 8, 10 e 6, em cubinhos iguais. O número total de cubinhos de doce de leite de aresta igual a 2 centímetros, obtidos por João depois da divisão, será D. Então, vamos lá. Nós primeiro precisamos encontrar o volume deste doce de leite aqui inteiro. E depois nós precisamos encontrar o volume de cada um dos cubinhos, para então fazermos uma divisão, tá? Então, o primeiro, que eu vou chamar de V1. Então, V1 vai ser igual à área da base vezes a altura. Bom, a base pode ser qualquer um desses números. Nós podemos falar que a base vai ser 8 vezes 10 e que a altura vai ser 6. Então, se é um retângulo, né, porque é um paralelepípedo, a área vai ser base vezes a altura, que vai ser 8 vezes 10. E a altura do prisma é 6. 8 vezes 10 vezes 6, 480 centímetros cúbicos. Agora, V2, que é o V do cubinho. Também a área da base vezes a altura. Como é um cubo, todas as faces são iguais, todas as arestas também são. Então, a área da base vai ser 2 vezes 2 e a altura também será igual a 2. Logo, 8 centímetros cúbicos. Então, o que nós precisamos fazer é V1 sobre V2 para sabermos o número de cubinhos. O volume inicial era 480 e cada cubinho tem 8 centímetros cúbicos. Fazendo essa divisão, nós encontramos 60, ou seja, é possível dividir em 60 cubinhos. Alternativa B. Terceiro, pequenas caixas cúbicas de arestas, medindo 20 centímetros, serão guardadas em um caixote maior, também com a forma de cubo, cujas arestas medem 60 centímetros. Considerando que o caixote deverá ser tampado, o número máximo de caixas que poderá ser ali armazenado é igual a... Bom, aqui nós vamos fazer exatamente da mesma forma que nós fizemos com o exercício anterior. Vamos achar o primeiro volume e o segundo volume. Então, o primeiro volume vai ser de uma caixa cúbica, então vou colocar aqui a fórmula, de aresta medindo 20. Então, se é uma caixa cúbica, a base é um quadrado, que vai ser lado vezes lado a área, e a altura também vai ser 20. Logo, o volume inicial vai ser de 8.000 centímetros cúbicos. Agora, a segunda, que também será um cubo, e as arestas medem 60. Então, a base é um quadrado, de lado 60 vezes 60, e a altura também é 60. Então, nós temos que V2 será igual a 216.000. Para acharmos agora o número máximo de caixas que poderá ser armazenado, nós precisamos fazer V2 por V1, que vai ser igual a 216.000 dividido por 8.000. Cortando aqui os zeros, nós temos 216 por 8, que é igual a 27. 27, alternativa E. Por último, exercício 4. A figura a seguir mostra um pedaço de cartolina que será dobrado e colado ao longo das bordas para formar uma embalagem na forma de um prisma hexagonal regular reto. Supondo que L é igual a 2 centímetros e H é igual a 5 centímetros, qual é o volume dessa embalagem em centímetros cúbicos? Bom, nós temos aqui um prisma hexagonal, porque a base é um hexágono.
nós precisamos achar a área da base, que é a área desse hexágono, e colocarmos na fórmula do volume. Vamos começar pela área da base. Bom, a área da base, como ele é um hexágono regular, nós podemos aqui, ó, se você olhar aqui, nós podemos encontrar 6 triângulos. E esses triângulos são triângulos equiláteros. Logo, a área de um hexágono é igual a 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é dado por L² raiz de 3 sobre 4. Substituindo, nós temos 6 vezes o L, nós sabemos que é 2. Raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado, 4. Nós podemos cortar esse 4 com esse 4. Logo, a área da base será 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora, é só nós substituirmos na fórmula do volume, que é igual à área da base vezes a altura. A área da base é 6 raiz de 3 e a altura é 5. Logo, o volume será 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Alternativa C. Essa foi a aula de hoje. Nós estudamos a respeito dos prismas. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.